Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa videoaula, no seu horário que você está assistindo essa videoaula, mas estamos aqui para dar mais uma aulinha do curso de Física Matemática, uma aula sobre vetor gradiente, ou, para os íntimos, só gradiente. A aula se resume, no primeiro momento, a gente dá uma definição, depois mostrar algumas aplicações. Do meio para o final, a gente vai para um negócio mais prático, mais calculado, entrar nos cálculos do vetor gradiente. Então, nesse primeiro momento, a gente vai para a definição. Aqui na definição, temos uma definição bem simples de vetor gradiente, que ele diz o quê? O gradiente de uma função escalar φr definida em um domínio do espaço em um vetor que indica em cada ponto a direção de maior crescimento dessa função e cujo módulo representa a taxa de variação máxima em máxima. Em linguagem formal, temos que nabla φ r é igual ao gradiente de φ r. O que essa definição simples tem para nos mostrar? A primeira coisa, ele é um vetor. Pronto. Primeira coisa que ele diz aqui que ele é um vetor. A segunda característica que tiramos dessa definição é que ele vai mostrar a direção de crescimento, de onde teve o maior crescimento daquela função. Então, quando a gente procura o gradiente de uma função, a gente está procurando onde ela teve o maior crescimento. E o terceiro ponto, que é muito interessante, que a gente tira dessa definição, que seu módulo, através do cálculo do seu módulo, a gente tem a variação máxima. O que isso quer dizer? Onde ela teve um maior crescimento. Então, onde teve o pico, o máximo. Então, essa definição mostra três características interessantes de aplicações desse vetor em função. Aqui a gente traz características importantes da definição, só que agora aplicado um pouco mais na física. A gente trouxe aplicações na física. Na física, o vetor gradiente ele entra na eletrostática, ele entra na termodinâmica, ele entra na mecânica dos fluidos. Cada um deles sempre trazendo alguma coisa diferente, importante para nós que somos pesquisadores de física. Na eletrostática, ele é usado para o cálculo do campo elétrico de uma função, através do seu potencial elétrico. Então, com o gradiente do potencial elétrico, a gente consegue achar o campo máximo que aquele que gera aquele potencial. Na termodinâmica, ela é usada na lei de Fourier, onde a lei de Fourier ele vai descrever o fluxo de calor em função da temperatura. Então, o máximo da temperatura, onde está o máximo da temperatura, é onde ele vai gerar o maior fluxo de calor. E outra aplicação é na mecânica dos fluidos, onde ele explica que o gradiente de uma pressão ela impulsiona o movimento de um fluido. No caso, o vetor gradiente diz a força de movimento daquele fluido, no caso, como ele executa. Pronto, a gente viu a definição, vimos agora onde ele se aplica na física. Agora vamos à parte mais matemática do assunto. A representação do gradiente matematicamente falando é nessas duas variáveis que nós temos aqui. Pode até ter mais, mas em resumo, de duas dimensões e três dimensões. Como é que se dá essa fórmula matemática do gradiente?
Nada menos, nada mais que é você encontrar as derivadas parciais daquela função em cada direção. Como aqui no de duas variáveis, exemplo das duas variáveis. O gradiente da função sigma xy é nada menos, nada mais que a derivada parcial de sigma em relação a x no eixo do x e derivada parcial de φ em y no eixo dos y. Pronto. Esse é o cálculo do gradiente. É a fórmula do gradiente. Nada menos nada mais que calcular as derivadas parciais da função nas suas coordenadas. Vamos agora para três dimensões. O gradiente de φ x, y, z é nada menos, nada mais que a derivada parcial de φ em x e i é o eixo do x. Poderia estar um x, chapéu, qualquer letra chapéu, mas padrão e chapéu, que é o eixo do x. Derivada parcial de φ em y no j, j é no eixo do y, e mais derivada parcial da função φ em z no eixo do z. No caso aqui é k. Então, é isso o que é o vetor gradiente. É nada mais, nada menos que as derivadas parciais da função em seus determinados eixos, em x, em y, em z. Simples e direto. Feito isso, visto as fórmulas, a notação matemática do gradiente, agora vamos entrar nos exemplos. O primeiro exemplo que nós temos é esse pequeno exemplo simples aí. Dada a função πxy, onde ela é 3x quadrado y menos 5x y cubo. E aí ele quer o quê? Que a gente encontre o gradiente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular as derivadas parciais nas suas determinadas coordenadas. No caso, serão x e o y. Então, vamos lá. A derivada parcial de φ em x é nada mais que você derivar toda essa função aqui em x. Então, a derivada de 3x quadrado y é quanto? É o quê? É 6, que é a regra do tombo, faz a regra do tombo. Então, 2 vezes 3 dá 6, vezes x, porque o 2 vai subtrair 1, aí fica x. E com y é constante, mantém a constante. Então, fica y. E aí, agora vamos para a segunda parte. Menos, repete o menos. Aí vem a derivada de 5x y ao cubo. Como x aqui está elevado a 1, ele só vai descer o 1, subtrair 1, vai ficar x elevado a 0, então x aqui vira 1. Então, sobra o quê? As constantes. Então, ficou 5y ao cubo. Achamos a primeira derivada parcial, que é a derivada parcial em x. Agora vamos encontrar em y. Do mesmo jeito que a gente fez em x, a gente vai fazer em y. Pega a função e vai derivar ela em relação a y. Então, o y aqui, 3x e x ao quadrado é constante. Então, vai só derivar o y. Então, derivando o y aqui, fica com 1. Então, ficou o quê? 3x quadrado. Aqui, 5x é constante. Então, vai fazer o quê? A regra do tombo. Então, desce o 3 multiplicando 5x e pega o 3 e subtrai 1. Então, fica 2. Então, 3 vezes 5, 15. 15x e y ao quadrado. Encontramos as derivadas parciais. Pronto. Encontradas as derivadas parciais, o gradiente nada mais, nada menos que é essas derivadas em cada eixo. Então, esses 6xy, 5y ao cubo, vai entrar no eixo y, no eixo x. E esse 3x quadrado menos 15x ao quadrado vai entrar no eixo y. Então, temos que o vetor gradiente é esse aqui.
Segundo exemplo, um pouquinho mais elaborado, vamos agora entrar em três dimensões. No caso, vamos acrescentar agora a dimensão z, propriamente dita, né? Então vamos lá. Dada a função v em x, y, z igual a x vezes exponencial de y, z, mais x mais z quadrado cosseno de x. Essa é a função de v. Como a gente fez igual na de duas dimensões, a gente vai fazer igual nas três dimensões. Vamos ter que calcular derivadas parciais dessa função no seu devida coordenada. Então, vamos ter que derivar em relação a x, derivar em relação a y. E agora, como a gente tem uma dimensão a mais, que é a dimensão z, vamos ter que derivar em relação a z. Então, vamos lá. A derivada em função em x da função, tendo que esse cara aqui, o exponencial de yz, ela é uma constante, repete a constante e deriva o x. Então, a derivada de x, 1. Então, sobrou só isso aqui. Menos, por que menos? Porque a derivada do cosseno é quanto? É menos seno. Então, o mais coisou, mais com o menos do seno, ficou menos. O z quadrado é constante, então repete o z. Então, essa é a derivada em relação, parcial em relação a x. Agora, vamos fazer a derivada parcial em relação a y. E aí, se a gente notar, perceber, esse lado cá aqui é todo constante. Se ele é todo constante, ele é zero. Então, já não vamos se preocupar com o z quadrado cosseno de x, porque é zero. Aqui é que a gente vai se preocupar. Então, o x ele é constante, mas aqui ele está multiplicando com um termo que depende do y. Então, vai ter a derivada desse cara. Então, repete a constante e faz a derivada do exponencial, que é nada menos que o exponencial, só que aqui, se percebemos, tem uma constante multiplicada pela variável y. E aí, o que isso quer dizer? Que aqui a gente vai ter que aplicar uma regra da cadeia. Quando a gente aplica a regra da cadeia, é a derivada do de fora vezes a derivada do argumento, que no caso o argumento seria yz. Fazendo isso, temos que o quê? Que z, que é o argumento, a derivada do argumento, vai multiplicar o EYZ. Por que o EYZ? Porque o EYZ, a derivada do exponencial, é o próprio exponencial. Então, tende a ficar o quê? XZ é YZ, no caso do exponencial de YZ. Então, achamos a derivada em relação a Y. Agora, vamos fazer a derivada parcial em relação a Z. No primeiro momento, parecido com o anterior, do y, tá vendo? Só que diferente, quem vai tombar pela regra da cadeia será o y. Então vai ficar x, y, exponencial de yz. Beleza? Porque de novo, o x é constante, vai fazer uma regra da cadeia, e com essa da regra da cadeia, a constante passou a ser y, não z. E z virou a incógnita. Logo, quando for tombar, tem que tombar o y como a derivada do argumento. Então, por isso que o y foi para fora. Agora, o que que muda? Mas, cosseno de x agora se torna constante. Então, quem vai fazer o tombo? O z. Então, 2z cosseno de x. Então, achadas as derivadas parciais nas três dimensões, é só substituir a fórmula do gradiente, que é colocar cada função dessa no seu devida direção. No caso, essa aqui vai para a direção x, essa aqui vai para a direção y e essa aqui vai para a direção z. Então, achamos o gradiente. E aí, como eu tinha dito, que eu ia trazer uma questão mais próxima da ideia da física, que é a toracidade desse sala de aula, não é só focar no cálculo bruto e sim trazer para a dimensão, mas trazer para a área da física, se trouxemos um exemplo
barra exercício resolvido em física. E esse exercício a gente veio para o assunto de pressão hidrostática. Então vamos lá. Num fluido em equilíbrio sob gravidade, a pressão varia da seguinte forma: pressão em x, y, z é igual a pressão inicial mais ρgz. O que é ser ρ? Ρ é a densidade. O G é a aceleração e o Z é a profundidade que ele está sendo exercida essa pressão. Se você perceber, a função é em três dimensões, mas a única direção que ela vai trabalhar, que vai variar, é na direção Z. Então, por isso que essa explicação aí da profundidade no eixo vertical. Então, letra A. Determine o gradiente da pressão. E letra B. Interprete fisicamente esse gradiente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é que, do mesmo jeito que a gente fez nos exemplos anteriores, que a gente saiu calculando a derivada parcial de determinado eixo, vamos fazer igual também aqui na questão de física. Então, vamos lá. Vamos para o solucionário. Tendo em vista que a gente vai ter que calcular as derivadas parciais dessa função em x, y, z, aí a gente vai fazer a derivada parcial em x. Ao derivar em x, tendo que isso aqui é uma constante, a derivada da constante é zero. Isso aqui também é uma constante, também é zero. Temos que essa derivada parcial aqui é zero. Logo, já sabemos que é zero. A derivada parcial do eixo x. Aí vamos analisar o y. Analisando o y, mesma coisa. Aqui é uma constante, a derivada constante é zero. Aqui também é uma constante, então vai zerar também. Beleza? Então, x e y, o gradiente vai zerar. Por quê? Porque está dependendo só de z. E aí, quando derivarmos c, observe um negócio interessante. Ele não zera. Mas a pressão inicial, ela foi embora. Não existe mais pressão inicial. Ficou o quê? Que a pressão da derivada parcial da em relação a z é nada menos mais que a densidade vezes a gravidade. Interessante isso, se puder observar. E aí temos o quê? Que o gradiente é nada mais nada menos que zero em x, zero em y e ρg, caso a densidade vezes a gravidade no eixo do z. Graficamente, mostrando aqui na imagem, temos aqui o gráfico. Esse aqui é o eixo dos y, esse aqui é o eixo do z, não, do x, e esse cara aqui é o eixo do z. Você pode observar o quê? Que o vetor está apontando para cima. Está apontando puramente vertical. O que isso quer dizer? Que já é respondendo a letra B. Que a pressão ela vai crescer sempre para cima. Não vai crescer nem x nem y, é sempre para cima. E aí a variação dessa pressão com a lógica da gravidade e a densidade vai ser sempre para cima, positiva. E aí o que ele quer dizer? Que no caso o sentido seria apontando para baixo, o sentido do Z aumentando, mas graficamente o gradiente ele aponta para cima. E é isso, essa videoaula essa é a videoaula de gradiente. Agradeço a compreensão de todos e estamos aqui para qualquer dúvida no chat, manda no chat, tira dúvidas que eu vou e tiro dúvidas de vocês. Um abraço e muito obrigado.